ao Senhor, eu sei que vai ser difícil responder. Se é o único mediador entre os homens e Deus, o Jesus, eu pergunto, por que que esse mediador enviaria mais o Pedro para fazer os discípulos? Se Jesus, que é o único mediador, eu pergunto ao Senhor, por que que esse mediador enviou os anjos para dizer ao Cornélio para chamar o Pedro? Se Jesus é o mediador. Você está a perceber? Hoje, o único mediador entre Deus e os homens é um profeta que está com Filipe na terra. Número capítulo 20, no seu versículo 15 a 16, o povo de Israel disseram que é o nosso sofrimento, Deus enviou um anjo, e esse anjo foi Moisés. Quem era o mediador nesse tempo? Era Moisés que era o mediador entre Deus e os homens. Não é Jeremias, e hoje, pela graça de Deus, é Capu Filipe. Ok, muito obrigado. Aí está a resposta para a pergunta: quem é o mediador entre Deus e os homens? Dada pelo irmão Darmola, discípulo do profeta Cacu Filipe. Eu tenho aqui uma última pergunta para o senhor Javan, e a pergunta é do mesmo participante, e a pergunta é, vou colocar aqui na tela para o senhor também pode ler. Pergunta ao senhor Javan, penso que aí deve ser um erro de português, ou um erro de escrita, né? Penso que é um erro de escrita. Pergunta ao senhor Javan, se Jesus de Nazaré é o Salvador para ele, então gostaria que ele explicasse Atos 13, 47. O mesmo participante que colocou aqui, quiser colocar escrita, ou então o senhor Javan pode procurar na sua Bíblia, né, para ele dar uma resposta exata. Eu vou dar o tempo para ele procurar. Atos 13, 47, assim ele vai poder responder com clareza. Então a pergunta é, pergunta ao senhor Javan se Jesus de Nazaré é o Salvador para ele. Então, gostaria que ele explicasse Atos 13, 47, vendo que Paulo foi estabelecido pelo Eterno como luz e salvação em sua geração. Esta é a pergunta. Se o senhor Javan já tiver encontrado o texto para ler, eu vou abrir os 2 minutos para a sua resposta. Então, o senhor tem 2 minutos. O seu áudio, o seu Javan, dá uma olhadinha no seu áudio. Saiu de novo. Voltou ao normal agora? Voltou. Eu vou dar novamente, voltar para os 2 minutos. 2 minutos. Tá. Tá assim, o versículo 40 e 47 diz, o mesmo porque assim nos ordenou o Senhor, eu estabelecerei para seres luz para os gentios, para que leves salvação até os confins da terra. Tá. Aí a colocação dele acerca disso aqui foi o quê? Desculpa, eu não consegui entender quanto a esse versículo. Sim. Porque o Jesus está falando acerca... Eu vou parar o seu tempo e vou lhe ajudar com a pergunta. Ele deseja saber que você disse que Jesus é a salvação para você, mas que em Atos 13, 47 está dito lá que Paulo é quem foi posto para ser a luz e a salvação. Ele quer que você explique Atos 13, 47. Como que Paulo pode ser a salvação aí? Tá bom, tá. A palavra aqui não diz salvação, tá bom? A palavra diz que ele seria a luz aos gentios. A salvação aos gentios, provavelmente a sua tradução está equivocada. O seu áudio caiu novamente. Dá uma olhadinha no seu áudio. Liga e desliga o seu áudio para ver. Agora liga. Nós não estamos lhe ouvindo. Seu áudio está com problema. Bom, seu áudio está desligado, agora liga. Está ligado? Vamos ver. Não, está desligado o seu áudio. Agora está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Vai lá. Vamos lá. Ele está falando aqui, tá? Exatamente, ele diz assim, ó, eu te estabeleci como
para seres luz aos gentios, tá? Luz aos gentios. Se você está vendo, eu estou vendo até aqui na tradução do grego, tá? É luz aos gentios. É para isso que ele coloca. Mas por quê? Vamos lá. Você vai ver que teve uma separação entre a tribo do norte e a tribo do sul, né? Depois de que teve o rei Salomão, houve separação ali. Ficou ali Judá, né? E a tribo de Levi, e as outras foram espalhados. Outros foram para outros lados da terra. Quando veio, tá? O Messias, ele veio para os seus, né? E a todos aqueles, não vai ser todos aqueles menos os judeus, né? Todos aqueles que o receberam deu o poder de serem feitos filhos de Deus, saber os que creem no seu nome. Paulo, ele foi aquele que foi enviado, assim como todos os judeus que acreditam no Messias, a todas as outras nações, para quê? Ok, Para levar a palavra. Porque, ok. deixa eu concluir só um pouquinho. Sim, Tá? Porque assim como teve aquela separação, tá? Tem todos os povos, tem judeus que estão ali para ser trazidos de volta. São gentios, por quê? Porque são gentios estão ali, mas eles têm a descendência. E tendo a descendência ou não, podem ser enxertados. ok. Eu gostaria de fazer a mesma pergunta ao irmão Darmol, baseado em Atos 13, 47, para saber dele se ele concorda com a explicação do seu Javan, e se não, qual é a explicação para Atos 13, 47, que diz que Paulo foi posto para ser a luz e a salvação. O senhor tem 2 minutos. Obrigado, meu precioso apóstolo. O que eu quero ajudar, o senhor Javá entende bem esse capítulo e a todos que estão a assistir. Em João capítulo 5, no seu versículo 35, Jesus diz que João Batista era a luz do seu tempo. E Jesus diz em João 5, 9, que enquanto eu estou na terra, no mundo, eu estou a luz do mundo. Quando ele andava como homem, ele era a luz. E, em respeito do Ato dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 47, quando se trata da luz, o senhor deve entender bem que é a palavra que leva a vocês a ter a salvação. É por isso, quando você vai ler no livro de João, capítulo 6, versículo 40, Jesus diz: aquele que discerne o Filho, acredita nele, terá salvação, e eu ressuscitarei você no último dia. Agora, esse Jesus morreu. Ele disse para você discernir o Filho. Acreditamos que o Filho é a palavra. O Filho único são os profetas, porque a palavra veio o profeta. Agora, se ele pediu para você discernir o Filho, Gálatas capítulo 1, versículo 15 a 16, Paulo diz: agradou a Deus, ele me separou desde o ventre da minha mãe e revelou seu Filho em mim. E se o Senhor estava no templo de Paulo, já que lá foi dito a Jesus que você deve discernir o Filho, e ele não estava na terra como homem, aonde que o Senhor ia discernir o Filho para ter a salvação? É por isso que ele foi chamado à luz, por isso que Deus estabeleceu ele como a luz, para que todos virassem olhar nele para ter a vida eterna. É bom que o senhor observar e aproveitar nesse momento, e sabendo também que há uma luz na terra, chamando o profeta Cacu Felipe, pela nossa salvação. Abandone a religião. Ok, muito obrigado. Aí está a explicação do irmão Darmol, discípulo do profeta Cacu Felipe, sobre Atos 13, 47. Aqui vai a última pergunta para o senhor Javan, a última pergunta para o senhor Darmol, depois iremos dar as considerações finais e vamos encerrar esse debate. Então, eu vou fazer a primeira pergunta, senhor Javan, o senhor me responda sim ou não, aí eu vou pedir a explicação de acordo com o que o senhor me responder. Para o senhor Javan, Cacu Felipe é um falso ou um verdadeiro profeta de Deus hoje na Terra? Falso ou verdadeiro? Falso. Ok. Então, a pergunta, o senhor terá 2 minutos para explicar por que o senhor acredita que Cacu Felipe é um falso profeta. 2 minutos. As escrituras, elas foram feitas para serem seguidas. As escrituras não foram feitas para serem tidas um ponto de vista daquele modo. Como é que algo pode ser levado a um modo diferente? Por exemplo, coisas que estão ali na Taná ou na Torá,
que falam, por exemplo, da escravidão. Não dá para botar em nosso tempo? Não, porque não tem escravidão. Então, existem essas coisas que podem ser mudadas, são mudadas, são adequadas ao período do que é feito, que é observatório, é claro, é nítido, tá certo? Mas, assim, e contra aquilo que escrito está, negar o Messias esperado por nós. Não tem, porque, ó, vamos lá, você vai ver, não tem profeta, então, só tem, então, esse para vocês é o Messias, não tem condição disso, tá? Não tem condição, não faz sentido, tá? Só tem um que a palavra deixa clara, mediador entre Deus e os homens é Cristo Jesus, homem, tá? E outra coisa, Jesus não veio como Deus, para falar assim, não, agora ele orou, Jesus não veio como Deus, Jesus veio como homem, Jesus veio como homem, tá? É por isso que as pessoas falam, mas se ele era, por que ele buscava Deus? Porque exatamente ele veio como homem, Cristo Jesus, homem, tá? Não teve relação entre Maria, Miriam e Yosef, não teve. A fecundação foi feito algo pelo Espírito Santo. Claro, aquilo que foi retirado, essa é a conclusão minha, ok? Retirado ali de Yosef e semeado em Miriam. Ali foi fecundado o Messias. Tá? Homem. Ok, muito obrigado. Aí está a explicação. Só peço que ele desligue o seu microfone um instantinho. Aí está a explicação para a pergunta: Caco Flip é um verdadeiro ou falso profeta? Ele disse falso. Ele teve 2 minutos para responder. Aí está a resposta de parte do seu Javan. Agora a mesma pergunta vai para o senhor Darmola. Caco Flip é um verdadeiro profeta, irmão Darmola? Sim, meu precioso irmão. Caco Filipe é o único verdadeiro profeta de Deus na Terra. Ok, então o senhor terá 2 minutos para explicar o porquê que ele é um verdadeiro profeta. Exato. Muito obrigado, meu precioso apóstolo. O que prova que Caco Filipe é um verdadeiro profeta? Nós sabemos que para descobrir quem é um verdadeiro profeta, nós temos que contar primeiramente aonde que as escrituras falam do que esse homem virá para cumprir. E também Deus dará a esse homem a revelação e o mandato para cumprir na terra. E hoje, esse profeta que Deus enviou, chamado profeta Caco Filipe, ele veio para cumprir Mateus 25:6. O que é dito lá? A Bíblia está falando de uma voz que irá clamar em Mateus 25:6. O João Batista podia dizer que eu sou simplesmente a voz daquele que clama no deserto. Enquanto sabemos, para encontrar o clamor, tem que encontrar um homem vivo. E também, o que prova que esse homem é um verdadeiro profeta? Quando se trata do meia-noite, nós estamos vendo a África, Mateus 24, versículo 27. Como ele começou lá na Ásia, passou na Europa, América, hoje ele está visitando a África. Você se vê. Então, e outra também, que como devemos identificar um verdadeiro profeta? Quando João Batista chegou, ele não entrou, não se juntou com a sinagoga, nem com os saduceus, tanto os outros. Mas o João Batista simplesmente pregou o que ele recebeu na parte de Deus. Jesus de Nazaré também. Até a Bíblia explica claramente, quando ele nasceu, você se vê, os magos iram para adorar, procurar encontrar ele, acreditaram em encontrar ele dentro da sinagoga, mas ele não estava dentro das igrejas, estava fora. É por isso que hoje o profeta Caco Filipe não pode se juntar com nenhuma igreja denominada, porque ele é o único verdadeiro profeta de Deus e ele que tem a revelação de Deus ao nosso tempo pela salvação de toda a humanidade. Ok, muito obrigado. Então encerramos as perguntas e respostas. Já não temos mais nenhuma pergunta no momento, então vou dar 3 minutos para o senhor Javan Valério fazer as suas considerações finais e logo depois o senhor Darmola irá fazer as suas considerações finais. O senhor tem 3 minutos, senhor Javan Valério, 3 minutos para as suas considerações. Ok. Primeira coisa que quero deixar claro, tá? Eu vou colocar aqui bem simples. Vou colocar bem simples, por favor.
é que eu quero que você veja comigo o que está na palavra, que está escrito na palavra, tá? Que diz o seguinte: o Senhor, né, ele desceu ali debaixo do Monte Sinai, tá? É a primeira coisa que eu quero que você pense é nisso. O que está escrito aqui? Está escrito que, quando ele disse, Moisés disse aos filhos de Israel, o Senhor vosso Deus levantará dentre vós, irmãos, profetas, semelhante a mim. Foi ele que esteve na igreja no deserto. Quem é que esteve na igreja no deserto, debaixo do Monte Sinai? O Eterno. A igreja, não existe separação entre Israel e igreja. A igreja nasceu debaixo do Monte Sinai, com a questão ali das escrituras, tá bom? Ali nasceu a igreja. É a primeira parte que eu tenho a colocar. A segunda parte é a seguinte: não existe, assim como você vê pessoas, a Bíblia fala, Jesus é bem claro, ele é esclarecedor, virão muitos em meu nome, né, falando, eu faço isso, eu falo, né, eu expulsei diante de Deus, eu expulsei demônios, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas eu não te conheço, você que cumpre a iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade do latim, da palavra chamada anomia. Anomia é aquele que não segue normas, aquele que não segue a lei. Quem pratica a iniquidade é aquele que não segue a lei. Quem não segue a lei é iníquo. Não adianta dizer que é profeta. Profeta que não segue a lei é iníquo. Pode expulsar demônio, fazer o que for. Quando chegar lá diante de Deus, ele vai falar, não te conheço, você não pratica a lei. E ele disse, muitos se levantarão, né, se dizendo Messias. Paulo fala acerca disso. Muitos virão e dirão, eu sou o Messias. Não creiam, porque é enganação. Então, eu fico com as Escrituras. Tá? Eu fico com as Escrituras. E eu quero deixar bem nítido e claro o meu respeito, tá, ao nosso querido aqui nesse debate. Meu respeito, tá certo? Às vezes eu sou um pouquinho mais pronto ou não, mas é algo bem simples. Só existe um Messias, tá? E não me dou a falso Messias. O próprio Messias, Paulo condenou também. Ok, muito obrigado. Então agora vamos para as considerações finais do irmão Darmolo, discípulo do profeta Caco Filipe. Você também tem 3 minutos para as suas considerações finais. Está bem, muito obrigado. E já que eu consegui entender a posição do senhor, dizendo que Deus prometeu levantar um profeta como Moisés. E se eu conseguir entender o pensamento do senhor, na sua Bíblia só tem um profeta, Moisés e o Jesus de Nazaré. Então, Jeremias, Ezequiel, Daniel, tantos outros, não são os profetas, que já é uma maior tristeza. E também o senhor falando da lei, da lei, da lei. O senhor sabia que os profetas escreveram a lei? Na sua Bíblia não existe um livro do profeta Natan, Shemaia e tantos outros. Talvez na Bíblia do que é profeta Natan, é dito que quando está no debate não pode usar o boné. Você vê, o Paulo diz, a letra mata, mas o espírito vivifica. Senhor, saiba que a Bíblia nunca será maior do que os profetas. Em nenhum lugar você vai encontrar as escrituras antes de um profeta. Hoje, para você ter esse do capítulo 2, é porque um homem, Moisés, recebeu, pregou. Você vê, o senhor falando das igrejas, começou na montanha, tantos outros. Falou bonito aqui, mas o senhor é cego para entender o que está saindo na sua própria boca. Moisés que subia, segundo o Êxodo, capítulo 20, no seu versículo 15 até 18, pode ler até o 25. Moisés que subia, recebia. Isso prova que somente a única pessoa que deve receber para revelar a toda a humanidade. Êxodo capítulo 4, no seu versículo 1 até 14, o senhor vai entender o que eu estou a falar lá. Ezequiel capítulo 2, não tinha lá 3 e 4, Ezequiel. Tinha um só. Agora eu pergunto, senhor, será que você acredita que um profeta veio com o seu livro? Se é sim, e esse rolo, o livro que Ezequiel engoliu, isso não prova que ele era um profeta? Se o senhor vai negar isso, o que o Apocalipse está a dizer?
O João viu, os livros foram abertos. E quais são esses livros? Quando você lê em Apocalipse, capítulo 1, é o dito lá, um livro de João. Quando você leu, você se vê. E Deuteronômio capítulo 2, 4, versículo 2, Moisés diz, ninguém tira nada dessas coisas que eu vos escrevo. Ezequiel capítulo 12 fala do livro do Ezequiel. E agora, segundo o Senhor, existem quantos profetas? Se o Senhor rejeita o resto, saiba que a tua fé já é falso. É pior ainda que o Senhor não acredita num profeta. Mas a todos vocês que assistiram hoje, vocês devem saber que Deus não se encontra dentro das religiões. Já que a religião judaísmo que o Senhor está seguindo, saiba que nunca existia antes de Moisés. Mas quando o profeta morre, o diabo estabelece religião. O cristianismo, leia bem no livro do Atos dos Apóstolos, você vai entender aonde começou a religião o cristianismo. Depois da morte do Cristo, como o islâmico também. Mas a salvação está hoje na tua presença. Aproveite a oportunidade. Ok, muito obrigado. Chegamos ao fim deste debate de hoje. Lembrando que apenas o debate de hoje, nós convidamos qualquer pessoa que tenha interesse de provar que o profeta Cacau Felipe é falso e assim por diante, você terá um espaço nas nossas plataformas de debate. De um lado, hoje tivemos o senhor Javan Valério, que é integrante de um grupo judeu messiânico. Do outro lado, estivemos o irmão Darmol Emana, um congolês africano, discípulo do profeta Cacau Felipe, que vive no Brasil. E o tema do debate de hoje foi: a salvação hoje é por um profeta vivo ou por Jesus de Nazaré? Vocês viram as respostas, vocês mesmos viram e ouviram os comentários, as explicações e assim por diante, que vocês tirem as suas próprias conclusões. O meu muito obrigado ao senhor Javan Valério, muito obrigado, irmão Darmol, muito obrigado a todos que assistiram, irão assistir, e até uma próxima vez. Aplicativo Profeta Cacau Felipe Oficial, para Android e iPhone. Fotos e vídeos, canções e pregações. Toda a mensagem do Profeta Cacau Felipe, em um único aplicativo gratuito para você. Você ama Deus? Está em busca de salvação? Seja qual for a sua afiliação religiosa, o aplicativo Profeta Cacau Felipe é para você.